bom dia. Só a gente vai fazer a correção das atividades da última aula sobre cone, certo? Atividade da página 146, a número 20, primeiro. Vou ler aqui com vocês. Determine a área lateral e a área total da superfície de um cone reto, conforme os dados a seguir. Letra A, que é o que a gente vai fazer primeiro. A altura é 12. Então, a altura do cone, que é essa parte aqui que eu puxei para cá, 12 centímetros. E o raio da base, 9 centímetros, certo? Então, a gente precisa calcular a área lateral e a área total. Eu coloquei todas as fórmulas aqui, ó, para facilitar, certo? A fórmula geral aqui, que tem a geratriz, a altura e o raio. A área da base, a área lateral. A área total, que a gente sabe que é a área da base mais a área lateral, porém, já substituindo a área da base pela fórmula e a área lateral pela fórmula, botando em evidência, essa é a fórmula da área total. E a área do volume, certo? Que a gente vai utilizar nas próximas atividades. Então, ó, na área lateral, o que eu preciso, tá? Eu preciso do raio e da geratriz, certo? O raio eu tenho, que é 9. A geratriz eu não tenho, então eu preciso calcular. Então, ó, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Por quê, tá, gente? Porque aqui, ó, ele forma um triângulo retângulo, certo? Aqui forma um ângulo de 90 graus, né? Então, a gente sabe que a geratriz é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Continuando aqui. Então, ó, por isso que eu utilizo Pitágoras aqui, né? Para mim achar a geratriz, então. Então, ó, a altura é 12, 12 ao quadrado, o raio é 9, 9 ao quadrado, levei ao quadrado, somei aqui, tirei a raiz, né? Passo isso aqui em forma de raiz, eu cheguei que a geratriz vale 15 centímetros, certo? Então, a partir de agora, eu consigo calcular a área lateral. A área lateral igual a π vezes o 9, que é o raio, vezes 15, que é a geratriz. Multiplicando aqui, 135 π centímetros quadrado, tá? É a área lateral desse cone, certo? Lembrando que quando a gente trabalha com a área, é ao quadrado, né? Então, centímetros ao quadrado, se fosse metros, metros ao quadrado e assim em diante. Eu preciso calcular também a área total. Então, a área total é essa fórmula aqui, ó. πr, que multiplica R mais a geratriz, né? Então, ó, o raio eu sei que é 9, a geratriz eu sei que é 15, somando dá 24, multipliquei com 9 desse raio aqui, ó, vai dar 216 π centímetros ao quadrado. Então, essa daqui, tá, é a área total desse cone aqui, certo? Agora, a gente vai para a letra B. A letra a letra B dá esse cone aqui, certo? Ó, o comprimento da geratriz é 26, então ele dá a geratriz, que é 26, e a altura é 24, e ele dá a altura, que é 24, tá? E a gente também tem que calcular a área lateral e a área total, certo? Então, para mim calcular a área lateral, olha só, já eu tenho que ter quem aqui? O raio, que eu não tenho, certo? Eu tenho a geratriz, tenho a altura, mas eu não tenho o raio, o valor do raio. Então, eu venho para essa fórmula aqui para me calcular o raio. A geratriz vale 26, então ficou 26 ao quadrado. A altura é 24 ao quadrado. O raio eu vou descobrir. Elevei ao quadrado, deu 676, 24 ao quadrado, 576. Passei para cá, subtraindo, ó, ficou 100. Daí o 2 aqui do raio, eu passo em forma de raiz. Raiz de 100 é 10. Logo, o raio desse cone aqui, né, da base, vale 10 centímetros. Agora, eu consigo calcular a área aqui. Então, ó, ficou π vezes 10 vezes a geratriz que eu já tinha, que era 26. Multiplicando 10 vezes 26, 260 π centímetros quadrados é a área lateral. Agora, a área total.
Quem fez, gente, calculando a área da base e depois somando com a área lateral também tá certo, tá? Pode ser também. Eu fiz aqui direto na área total. Mas como já tinha área lateral, poderia só calcular a área da base e somar com a área lateral, também dá. Então, aqui, ó, o π vale 10, né? Aqui é 10 mais 26, que dá 36. 36 vezes 10 vai dar 360 π centímetros quadrados, é a área total, certo? Agora, a gente vai corrigir da página 148. Deixa eu abrir aqui para a gente ler, tá? A questão 29, que falava sobre volume de cone. Então, ó, um cone reto de 3 centímetros de raio. Então, o raio mede 3 centímetros. Tem volume, então ele já tá dando o volume desse raio, o volume desse cone. O raio não tem como ter volume, né? O cone sim. Então, ó, o cone tem esse volume aqui, 18 raiz de 2 π centímetros cúbicos, certo? Então, ele já deu o volume. E ele quer que a gente calcule a área total da superfície. Quero saber qual é a área total, a partir do volume, qual é a área total. Daí eu tenho a fórmula da área total aqui. Então, a área total é igual a πr, que multiplica o r mais a geratriz. Então, eu preciso do raio, que eu já tenho, que é 3, e da geratriz. A geratriz eu não tenho. Da onde que eu vou tirar a geratriz? Para aquela forma geral, não vai dar agora nesse primeiro momento. Por quê? Porque eu precisaria de mais um dado. Para me saber a geratriz, eu precisaria saber da altura, então, né? Como eu não tenho, então, e eu tenho o volume, eu vou jogar aqui na fórmula do volume, ó. O volume vale 18 raiz de 2 π, né? Então, eu coloquei aqui no lugar do volume, certo? Daí, o π daqui, ó, o volume, a fórmula do volume. O raio vale 3 ao quadrado, substituir, né? Por que eu cortei agora esse quadrado aqui com 3 aqui de baixo? Porque, olha só, 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3. E daí eu peguei um 3 desse e cortei com o 3 aqui de baixo, ó. Ou então, 3 ao quadrado é 9. 9 dividido para 3 dá 3, então sobrou 3, né? Então, já cortei direto. Já cortei o π também aqui, ó, porque esse π tá multiplicando. Se eu passar para o outro lado dividindo, eu posso cortar também. Então, já simplifiquei. Então, sobrou aqui 18 raiz de 2 e aqui sobrou 3 vezes a altura. Passei esse 3 que estava multiplicando para o outro lado dividindo. Dividi o 18 por 3, 6 raiz de 2 centímetros é a altura. Então, eu descobri aqui que a altura desse cone, né, que é essa parte ali, vale 6 raiz de 2 centímetros, certo? Porém, para mim calcular a área total, que é o que ele pede, eu preciso do quê? Da geratriz, né? Que é essa parte aqui, ó, geratriz. A altura eu já tenho, né? Então, eu vou calcular a partir dessa fórmula aqui, ó. Preciso descobrir a geratriz, a altura eu sei que é 6 raiz de 2 e o raio eu sei que é 3. Então, eu elevei ao quadrado, né? 6 ao quadrado é 36, o 2 com a raiz eu cortei, ficou só o 2. E 3 ao quadrado, 9, aqui eu multiplico e somo, dá 81. Passo para cá em forma de raiz, logo a geratriz é 9. Agora sim, consigo calcular a área total. Então, ó, o π... O raio é 3, a geratriz é 9. Somei, deu 12, multipliquei, dá quanto? 36 raiz de 3 centímetros quadrados é a área total desse cone aqui, beleza? Agora, a gente vai calcular também, resolver também a 30, né? Da mesma página. Página 148. Certo? 148. Que ele diz assim, vou ler aqui, tá? Calcule o volume do lápis representado na figura a seguir. Tem um lápis e eu quero saber qual é o volume desse lápis. Então, olha só. O lápis, vocês concordam que ele é formado por um cone e por um cilindro. Vou dividir ele em duas partes aqui. Primeiro, eu vou calcular o volume do cilindro, que seria a ponta aqui do lápis.
Então, a altura desse cilindro, vou calcular o volume do cone, que é a ponta do lápis. A altura desse cone vale 1 centímetro, ele deu ali no desenho. Então, aqui, gente, ó, como aqui vale 1 centímetro, né? E aqui é o meu raio, ó. O meu raio é, né, 0,5, meio centímetro. Então, botei aqui, ó, que o raio desse cone vale 1/2. Eu quero descobrir o volume. A fórmula do volume do cone é πr² vezes a altura dividido por 3. Então, ficou π vezes o raio, que a gente acabou de entender que é 0,5 ou 1/2. Então, 1/2 elevado ao quadrado vezes a altura desse cone. A altura do cone vale quanto? 1 centímetro. Dividido por 3, tá aqui. Então, ó, 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Certo? Multiplicado por 1 fica 1/4 mesmo, né? Não vai fazer diferença. E o π continua aqui. Daí aqui o 3 continua. O que eu vou fazer, ó? Como eu tenho uma divisão de fração, eu vou copiar a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui embaixo tem 1, ó, vou inverter. Daí multiplica, 1 vezes 1, 1, 4 vezes 3, 12. Então, ficou 1/12 π centímetros quadrado. É o volume do quê? Do cone, tá? Do conezinho, da ponta do lápis. Agora, eu preciso calcular o volume dessa outra parte aqui do lápis, ó. Que nada mais é do que um cilindro, né? Daí, eu vou lembrar da fórmula do cilindro. Da fórmula do volume do cilindro, né? Que é πr² vezes a altura, né? O cone, gente, olha só. A fórmula do volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Da fórmula do volume do cilindro, né? Então, voltando aqui, ó. Esse cilindro, ele tem 15 centímetros de altura e ele tem um raio de meio centímetro, tá? Então, ó, π, aqui o raio vale 1/2 ao quadrado vezes a altura, que vale 15. Então, fica 1/4 vezes 15 π. Então, ficou 15 quartos π centímetros quadrado, centímetros cúbico aqui, gente. Vou arrumar, tá? Tanto aqui quanto aqui é centímetros cúbicos. Quando a gente trata em volume, centímetros cúbicos. Aqui também, centímetros cúbicos. Bom, então, eu descobri o volume do cilindro e o volume do cone, mas ele pede o volume total. Daí eu vou somar, né? Somar um volume com o outro. Como o denominador é diferente, eu tiro o mínimo múltiplo comum. Se eu tirar o mínimo de 12 e de 4, é 12. Daí, ó, 12 dividido para 12, 1. 1 vezes 1, 1. 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 15, 45 π. Daí, eu somei aqui, né, 45 π mais 1 π, 46 π, dividido por 12. Daí, eu vou simplificar aqui, certo? Ou seja, eu peguei aqui, ó, e dividi por 2 e dividi por 2. Então, ficou 26 π sobre 6 centímetros cúbico é o volume total desse lápis. Pessoal, lembrando, ó, que agora a gente está estudando volume e cilindro. Então, é importante vocês voltarem lá nas videoaulas que eu mandei para vocês assistirem, porque semana que vem a gente vai fazer a avaliação, correto?